Fala, meus amigos, ligados aqui no canal Janderfute, um abraço para todos vocês. E aí, nação, satisfeitos com o resultado entre Sport e Flamengo de Arco Verde? Sport pratica, sonora goleada, poderia ser mais, poderia ser uns 5, 6-0. O Sport jogou muito bem, administrou um pouco mais no segundo tempo. Vou contar aí a história desse jogo, mas eu peço a vocês que deixem o like logo aí para me ajudar, para ajudar o canal. O canal chegou na marca aí de 2.600 inscritos. Muito obrigado a vocês que valorizam e também que mandam para os seus grupos aí, mandam para os seus amigos para seguirem um cara aqui que precisa muito da ajuda de vocês. Então, sem mais delongas, eu aqui nesse vídeo vou trazer a minha análise de Sport 3-0, um pouco atrasada, claro, mas eu estava em alguns compromissos e me desculpem um dia de atraso. E aí, a análise de Sport 3-0 jogando bem, com os reservas, vale lembrar, hein? Com os reservas. O time que está evoluindo aí na mão do Mariano Sosso, né? E o pré-jogo já de Sport Bahia, trazendo um vídeo, foi um vídeo bem legal, da TV Jornal sobre a Copa do Nordeste Sport Bahia. Vamos fazer o raio-x do confronto aqui, através do vídeo da Rádio Jornal, né? Então, enfim, fica aí pra gente fazer esse bate-bola aqui falando sobre o Sport Bahia, que é o jogo mais, vamos dizer assim, né, esperado, né, aguardado pelo torcedor do Sport para esse final de semana, no domingo, 4 da tarde, estreia do Sport do Bahia e também do 3-0 do Sport. Mas enfim, vamos dar os destaques também de Bahia e Sport para esse confronto e algo peculiar, né, entre as duas equipes. Vou deixar, fica aí até o final do vídeo, por favor, que eu vou dizer a vocês aí. O vídeo não vai ser longo não, vamos curtir aí esse vídeo pra gente bater esse futebol aí, fazer esse bate-bola aqui sobre Sport Bahia, beleza? Mas vamos começar de Pernambucano. O Sport é líder, hein? O Sport é líder, o Sport tá ali, ó, liderança isolada na tabela. O Sport que tinha uma partida a menos que o Náutico era o líder provisório. E aí o Náutico perdeu a liderança, né, para o Sport com a vitória do Sport, a goleada do Sport. O Sport foi a campo com um time alternativo, e aí já era esperado, tudo por conta do confronto de domingo. Então, numa quinta-feira, no jogo de Pernambucano, entre Flamengo de Arco Verde e Sport, Flamengo lanterna do campeonato, e aí o jogo de domingo é um peso muito maior, então, logicamente, que o time do Sport iria mesclar esse time. E, pasmem, foi muito surpresa, mas uma surpresa positiva. O time do Mariano Sosso se comportou muito bem, domando as ações, fazendo com que o time girasse bola com transições boas, rápidas, jogadas interessantes, como foi a jogada do segundo gol. A do primeiro gol também, mas essa do segundo gol do Fabinho foi interessante, né? Infiltrando na área ali como uma surpresa do Fabinho, fazendo o 2-0 e depois fechou a conta com o grande jogador da base, Pedro Lima, que fez um golaço, uma boa partida inclusive. Pelo Sport foi considerado o leão da partida, né? O Sport tem essa, vamos dizer assim, esse prêmio, né, de toda a partida, o melhor da partida, chamado leão da partida. E aí o Sport fez isso, né? Nas antigas, aqui nas rádios aqui de Pernambuco, tinha um quadro desse aí que eu acho que era o Aderval Barros, né? Um abraço aí pro Aderval Barros, que ele falava o Carcará, que era o pior jogador do jogo, né? O Carcará do jogo ou da rodada, né? E ele também dizia, né, o leão da rodada, enfim. Eu acho que o Sport vem ao todo, né, evoluindo, né? Ele tá, de fato, o Mariano Sosso de fato tá tentando achar o time ideal. Aí eu te pergunto, qual é o time ideal do Sport? Ainda não tem os 11 ideais. Esse é o meu ponto de que eu sou contra rodar elenco. Esse é o meu ponto. A gente vai ter um jogo contra o Bahia agora. Eu falei isso na live com o Luiz Heitor. E ele até entendeu o meu ponto, né, galera? Eu acho que ali é preciso deixar bem claro. Ali o debate entre eu e Luiz, para quem acompanha eu e o Luiz lá, não é um debate para dizer que eu tô certo ou que ele tá certo, entendeu, galera? É um debate para trazer a riqueza no assunto, as opiniões e os pontos dele e as minhas opiniões e os meus pontos. Eu tenho experiência de ser mais velho, tenho 37 anos. O Luiz tem 20 e poucos anos, eu acho que tem uns 25, 24 anos, eu acho que o Luiz tem. Então, traz os dois, vamos dizer, os dois polos de análise.
Então é rico a live quando se tem esses dois polos. Então quando a gente debate, a gente não debate para que eu seja mais certo do que ele ou que ele seja mais certo do que eu. A gente traz só os pontos. E aí cabe à torcida, ou cabe aos ouvintes e à galera que assiste nossa live analisar de certa forma com os pontos. Então assim, galera, o meu ponto de rodar elenco, que é perigoso, e aí eu era a favor do Anderson nesse ponto de não rodar elenco, é na questão de tipo, quando tiver um jogo grande, a gente não vai estar preparado. Talvez o Sport esteja preparado, e aí eu já posso entrar mais tarde, daqui a pouco no vídeo, em Sport Bahia, como daqui a pouco vou entrar. Ele está rodando o elenco a 6 jogos. Mas qual é o jogo com o time titular que teve sequência? Não teve, né? A gente teve alguns jogos com o time titular. A gente apoiou pro Salgueiro com o titular, aliás, Retrô, de 4-2 com o titular. A gente ganhou do Santa com o titular. Mas foram jogos alternados. Tiveram jogos que o time foi mexido, né? Entre esses jogos. Então, assim, quando pegar o Bahia agora, a gente vai ver pela primeira vez o time ideal que o Mariano vai montar. E aí a gente tem várias dúvidas ainda. E ele rodou o elenco. Exemplo, na volância, quem vai ser a dupla com o Fábio Matheus? A gente não sabe. A gente não sabe se vai ser o Felipe ou se vai ser o Fabinho. A gente não sabe qual dos dois. A gente não sabe se o Tite Ortiz já vai ser regularizado para o jogo. Falta mais um dia aí, né? A gente não sabe se ele vai manter o Romarinho na esquerda, ou se, por exemplo, se o Riquelme volta, se o Riquelme joga na esquerda ou se o Filipinho vai jogar na esquerda. E se o Riquelme voltar, será que o Filipinho vai ser deslocado para o lugar do Romarinho? Tudo isso a gente não sabe. A gente não sabe qual é o esquema tático que o Mariano Souza vai botar contra o Bahia. Então, são várias incógnitas que a gente ainda não sabe do técnico Mariano, porque ele rodou o elenco. O ponto positivo é o que o Luiz fala na sua live e também na sua análise. Ele já conhece todo o elenco. E então ele já tem uma noção do que ele tem na mão para poder botar no campo. Isso aí é positivo. Mas enfim, dê essa análise rápida aí para falar sobre pontos, né, e contrapontos. Então ele botou um time alternativo e foi muito bem. O time do Sport jogou muita bola no primeiro tempo, principalmente. Ditou ritmo. Arthur Kaique, que tanto todo mundo criticava, jogou bem. Fez gol e poderia fazer 2. E o time do Sport começou a ditar ritmo. Tanto o Pedro Lima como o Pedro Vilhena. Que baita partida do Pedro Vilhena. Vale ponderar. Aos 8 minutos de vídeo, vale ponderar. É contra o Lanterna do Pernambucano, Flamengo de Arco Verde. Mas o Flamengo de Arco Verde perdeu de 1 para Santa e Náutico. Eu não lembro agora se foi 2-0, acho que foi 2-0 do Náutico, né? Mas deu trabalho. Deu trabalho pro Santa, deu trabalho pro Náutico. Não é parâmetro? Então, pro Sport eu acho que talvez não seja o parâmetro. Mas o Sport com reserva na casa deles lá, conseguiu a vitória. E jogando bem, poxa, velho, o Sport teve saídas de jogo, transições boas, principalmente com a infiltrada do Fabinho, teve subidas interessantes, Romarinho, né, sempre, aliás, Romarinho não, o Filipinho buscando jogo, né, o próprio Zé Roberto também, né, aparecendo muito ali, o Pedro Vilhena aberto pela esquerda, sempre fazendo boas infiltradas e também cruzamentos ali interessantes, né? O Rosales jogou bem. Então o Sport foi um time que está tendo amadurecimento, pelo menos o time que alterna. Esse time reserva está tendo um crescimento na mão do Mariano Souza, e isso é interessante para que o grupo ganhe força. Agora também tem o seguinte, vou aqui desenhar aqui os gols, né? Uma jogada pela esquerda, onde o cruzamento ali, né? O cruzamento, o Paulinho deixa ali para o primeiro gol, que foi do Arthur Kaique. Depois teve o gol do Fabinho, uma bela jogada ali, que infiltrada no meio, deixou ele cara a cara com o goleiro, ele tocou na saída do goleiro por baixo. E o terceiro gol foi uma pintura. Primeiro tempo o Sport sobrou em termos de vamos dizer, desenvoltura de jogo, e dava até para fazer
um 3-0 até no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport deu uma baixada um pouco mais de ritmo, até por conta do resultado, que estava já o resultado já dominado. O Flamengo não exercia nenhum poder de ataque. E o único defeito no segundo tempo foi uma falha de marcação do Pedro Lima. Inclusive ele teve 2 falhas de marcação no jogo. Para quem só olha a perfeição do Pedro Lima, ele teve 2 falhas de marcação no primeiro tempo. O Sport, o Flamengo de Arco Verde, o cara driblou ele muito facilmente, chutou, mas aí o Thiago fez a defesa. Muito fraco, né, o chute. E no segundo tempo, ele confiou na quicada de bola. E aí já sabe. Isso aí a gente já, vamos dizer assim, entende que é pela questão da idade mesmo, né? Ele teve um excesso de confiança ali, por estar à vontade no Sport, e isso é ótimo. Tá à vontade no principal, no time principal. E aí quando a bola quicou, ele não deu tempo nem de correr mais para pegar a bola. O cara toma a frente dele, entra na área, dá um passe, né, pro atacante. O atacante está na área, chuta cruzado, mas o Thiago Couto também faz a defesa. Acho que foi os 2 momentos ali de desapercebido assim do Sport na defesa, que foi com o Pedro Lima. E aí pouca gente lembra desses lances de erros do Pedro Lima. Mas, lógico, ele tem grande potencial e jogou muito bem. E aí ele foi coroado com um golaço. Um 3 dedos, depois entrou no segundo tempo. Romarinho, que não entrou bem. O Gustavo Coutinho também não entrou bem. O Zé Roberto fez uma boa partida, inclusive. E aí também, o único dos caras que entraram, né, o Felipe também não foi bem. O Felipe errou passes pra caramba. E aí dá meu medo. Já vou fazer a análise do jogo do Bahia, já com essa pegada aí, falando dos volantes. E aí, o único que entrou bem foi o Fabrício Domingues, ciscando, aparecendo pro jogo, buscando o jogo. E aí ele mete 3 dedos na quina da área, no lado direito, para o Pedro Lima, que não deixou nem muito tempo com a bola quicou, ele já deu 3 dedos ali, no ângulo do goleiro do Flamengo. 3-0, matou a cachapante ali, matou o jogo. E aí o Sport conseguiu uma vitória maiúscula aí, com o time reserva, né? Acho que os titulares não jogaram 15 minutos no segundo tempo. Ótimo, Mariano Sosso. Sendo que o grande ponto é, os reservas amadureceram. Quando é que os titulares vão amadurecer? A gente vai ver esse primeiro teste diante do Bahia, que é o que eu vou começar a falar agora. Sport Bahia é o maior clássico do Nordeste. Não tem nem o que falar, é o maior clássico do Nordeste. Time que reúne os títulos nacionais, os maiores títulos. E sempre é uma, vamos dizer assim, né, atração na região. É uma atração, Sport Bahia. E aí, velho, o Bahia vem, né, de um grande time com um grande investimento. Caio, Alexandre, Everton Ribeiro, Cuesta, o próprio Jean Lucas. Baita time. Na mão do técnico Rogério Ceni, que pra mim, quando o Sport, se o Sport, sei lá, conseguisse uma SAF, sei lá, tá numa Série A. Eu acho que era o técnico ideal para projeto no Sport, o Rogério Ceni, mas aí a gente não sabe, né? Se ele vai continuar no Bahia daqui a, sei lá, 3 anos, 4 anos. É isso que eu falo. Eu acho que o Rogério Ceni é um treinador interessante para começar projetos. Mas enfim, o Rogério já vem de jogos bons com o time titular, né? No Baiano, o Baiano iniciou com o Bahia jogando com o time alternativo / base. Perdeu, empatou, a turma já caiu em cima, o time principal. Não tem jeito, né? A galera vai forçar a rivalidade, a galera vai forçar o barrismo. Pra mim, o que mata no futebol nordestino, às vezes, o lado positivo é a rivalidade, mas quando o seu rival não está no seu patamar, você força uma rivalidade que não precisava, ao meu ponto de vista. Então gera um barrismo ali. Viram que o Vitória começou a ganhar e ser líder, bota o time titular. Aqui em Pernambuco, o Sport inicia com reserva, aí vê o Santa Cruz começando a ganhar, que só tem isso para eles jogarem. Aí tá começando a ver o Santa ganhar, opa, bota o titular. A gente quer ser líder. Então é isso, né? Rivalidade, que é isso que respira Sport Bahia. E o Bahia começou a fazer bons jogos. Juba, que tá jogando de lateral lá. Aí tem Everton Ribeiro flutuando.
O que eu vejo que o técnico do Rogério Ceni, que o time do Bahia, ele joga muito com bolas longas pelas pontas. São jogadores velozes, né? O próprio Ademir infiltra bastante. Lá na frente, ali na ponta direita, tem também jogadores na ponta esquerda velozes. E eu acho que o meio campo do Bahia é o que domina a parada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, enfim, Cauli, grande jogador. Então, assim, o meio do time do Bahia é soberano em cima do meio do Sport. Por quê? O Sport ainda está, vamos dizer assim, nos trâmites legais do bid de o Titi Ortiz. Espero eu que até a partida seja regularizado. E eu acho que ele seria imprescindível para o meio campo, que ele joga nessa posição. Mas a gente só tem highlights, né, flashes do Pedro Vilhena, que é um meia novo, de Cotia, né, revelado em Cotia lá no São Paulo. Então, o Pedro, será que o Pedro é um meia que vai botar a camisa do Sport, bater no peito, a responsabilidade é minha? Eu não sei. Eu não sei se isso vai ser suficiente para bater de frente com o meio do Bahia. E eu acho que não. Então esse é o perigo. Então precisava de jogadores com mais mobilidade ali. O Pedro Vilhena não é esse jogador móvel. E o jogo do Arco Verde não vai me dizer que é. O jogo do Afogados também. Até porque contra o Afogados ele não foi tão veloz. Então assim, eu acho que pro time ideal do Mariano Sosso, que gosta de jogar com volantes de saída, e que gosta de jogar com pontas muito velozes e fazendo transições rápidas, e jogadas ali meio campo, ataque, nas pontas, pode ser o diferencial. Por exemplo, o Juba joga na esquerda, de lateral. Ele é péssimo na marcação. Ele não é muito bom na marcação, o Juba. Se pegar o Fabrício Domingues ali, o Fabrício pegar de calças curtas o Juba, pode ser uma saída. Então isso pode acontecer. Então acredito eu que o Bahia veio se reforçando aí e veio se, vamos dizer assim, né, se engrandecendo com a formação do time titular já jogando. Esse é eu acho que é o ponto positivo e eu acho que é a vantagem do Bahia. O time titular já está jogando há mais tempo do que o do Sport. Acho que está 3 jogos à frente. Então acredito eu que o Bahia tem esse grande elenco e pode, sem dúvida, é o favorito para o jogo. O Bahia é o favorito para o jogo. Mas ele também pode ser surpreendido com algumas jogadas que o Sousa pode produzir, acontecer ali no jogo. Fazer acontecer no jogo. Principalmente pelos lados ali, Romarinho, Fabrício Domingues, Filipinho entrando, né? Fazendo ali o corredor, como ele faz no time do Sousa, né? Arthur Caíque, lei do ex, a gente sabe disso. Então tem tudo isso, galera, tudo isso. Então acredito eu que, eu já falei até, pegando o pré-jogo do Sport, a análise do Sport, eu já falei até do jogo do Maguari, aliás, do jogo do Flamengo de Arco Verde. As coisas, né, que o Sousa já está produzindo no time, porém ainda não testou o titular, né? E o Bahia já testou. Nesse aspecto o Bahia sai na frente. E também na questão de elenco. O elenco do Bahia é 1000 vezes melhor do que a do Sport. A gente não tem como negar. É um elenco de Série A e o Sport é um elenco de Série B ali. Um top 3 de Série B. Então acredito eu que no favoritismo o Bahia leva melhor, mas futebol é aquilo, galera. Futebol é 11 contra 11. Vai que uma bola dessa, o Gustavo Coutinho, que pra mim a única coisa que iguala com o Bahia é os centroavantes. Gustavo Coutinho e Zé Roberto têm centroavantes tão qualificados quanto do Bahia. Então, eu acho que a gente pode pôr confiança nesses jogadores. Beleza? Agora, galera, fica aí que você vai assistir agora o vídeo da TV Jornal sobre Sport Bahia, o raio-x. Vamos ver aí as curiosidades dos dois times. Lei do ex pros dois, hein? Abraço. Neste domingo, 4 de fevereiro, um dos maiores clássicos regionais do Brasil vai acontecer pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Estou falando de Bahia e Sport. As equipes irão se enfrentar na Arena Fonte Nova em Salvador às 4 da tarde. Muito mais que um clássico, a partida desse domingo vai ser carregada de rivalidade e ex-jogadores.
e também podemos dizer que uma certa revanche. E eu vou te explicar tudo isso agora. O Tricolor de Aço e o Leão da Ilha carregam há anos a discussão sobre quem é o maior do Nordeste. Cada torcedor defende o seu time, é claro. Além disso, se fizermos um recorte dos últimos 15 confrontos, o Bahia triunfou em 4 partidas, houve um empate e o Sport venceu 10. E ainda por cima, para alimentar a raiva do Tricolor de Aço, a última partida acabou 6-0 para o Sport em plena Ilha do Retiro, no Nordestão do ano passado. Naquela ocasião, os gols do rubro-negro foram marcados por Wagner Love, que marcou 2 gols, Jorginho, Sabino e sabe quem mais? Luciano Juba marcou os outros 2 gols. Juba, que hoje é reforço do Bahia, olha só que ironia. E pela primeira vez vai encontrar o seu ex-clube. E não só o Juba, tá? Tem mais 3 atletas nessa lista aí de jogadores que atuaram pelos 2 lados. Pelo Bahia, também temos Danilo Fernandes, que foi goleiro do Sport no Campeonato Brasileiro de 2015. Pelo lado do Sport, também tem 2 ex-jogadores do Bahia, Arthur Caíque e Zé Roberto. Olha, eu não sei quem vai ganhar esse clássico, mas eu tenho quase certeza que vai ter lei do ex. E aí, torcedor, quem vai ganhar? Bahia ou Sport? Sport ou Bahia? Fala pra gente, porque certeza que vai ser um jogaço de bola pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste na TV Jornal. A Copa dos Clássicos é aqui.